da nossa vida que está nos confortando, nos consolando. Amém, irmão? Nós somos aqui os nossos cantores no hino 579. Hino de número 579, olhando para Cristo, vamos assim. Hoje forte quanto mente a queda do pecado, mas os seus cantores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois a morte é confirmado. E celestes bênçãos irei fluir.
Salmo capítulo 24. A vida do Rei da Glória, Salmo de Davi, leamos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Bom, nós temos uma visitante essa noite, né? Só temos uma visitante. E não seu nome? Jocelyn. Você já pertence à igreja? Ah, tá. Mas seja bem-vinda, viu? Como nós falamos, Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente. E se gostar, fica com a gente. nós temos avisos. Boa noite. Graça e paz a todos. Próximo sábado nós teremos um culto na casa da irmã Priscila, às 19h30. Quem não sabe o endereço da Priscila, está no grupo aí, né? Laranja da China. 758. Né? 758. Logo no comecinho da Laranja da China, subindo, fica do lado esquerdo, tá bom? Quem não souber, quem quiser sair daqui da porta do templo para chegar até lá, a gente aguarda o pessoal aqui que quiser, e daqui sairemos, tá bom? Às 19h. E lá às 19h30. Próximo domingo nós teremos o quê? O que, Elice? Fala. Abertura da campanha de missões. Também. Nelice chegou missões com Nelice. Mexendo os povos. Chegou chegando. Chegou Nelice, chegou chegando para missões. Depois ela vai falar, depois ela vai. Mas depois a gente quer te ouvir falar da irmã Alice, tá bom? Próximo domingo nós teremos a campanha para construção. Eu vou fazer que nem a esposa do pastor, como é que é o nome? Eloy, lá de São Miguel. Na plenária, né, Rodina? A mulherada começou a conversar, o povo não parava mais, e ela queria terminar a plenária, correr para terminar, e nada do povo parar. Ela falou assim: eu vou fazer que nem eu faço na escola, vou bater palma e quem estiver ouvindo repete, né? Foi legal, né? Aí ela bateu palma e meia dúzia, né? Não adiantou. Vou bater duas agora. Papai. Brincadeira. Então, próximo domingo nós teremos a nossa campanha de panquecas pró-missões não, pró-construção. E sábado a gente vai ter um dia já corrido, pelo menos para mim. Pela parte da manhã tem o encontro das esposas de pastores. Estou lá no meio agora. Estou correndo na reta da irmã Leci, e Leci está assim, ó, mirando em mim. Eu estou me desviando dela, porque a mulher é acelerada demais, eu não estou podendo nem com a minha agenda que tirar com a agenda dela junto, né?
E aí, sábado pela manhã, nós vamos estar lá, é a reunião da Ordem dos Pastores e o primeiro encontro das mulheres de pastores também. É a cada 2 meses. E como ainda estou de férias, está acabando, Tati. Moleza, está acabando. E aí, sábado eu vou estar lá. Na parte da tarde, eu pretendo começar a fazer essas panquecas. Né, Irmãodina? Eu preciso da tua receita, preciso do teu apoio moral. E eu preciso que alguém venha nos ajudar aí nessa campanha, que a campanha não se faz só, né? A gente precisa de mãos e precisa de pessoas envolvidas para que tudo isso aconteça. E a nossa campanha vai ser no domingo pela manhã, então os irmãos que quiserem já encomendar, por favor, já mande lá ou no grupo ou no meu WhatsApp, já passa a sua encomenda para a gente já ir trabalhando com as quantidades. Tá bom? Eu peço para o pessoal da mídia fazer, por favor, o folhetinho lá para a gente divulgar já no grupo. E as irmãs que puderem estar aqui no sábado, a partir das 15 horas, para a gente começar a fazer os discos, já ia preparando aí já os ingredientes, para só no domingo de manhã a gente montar, tá bom? Então, por favor, as irmãs nos ajudem. Obrigada. Oi? É só a panqueca, não tem arroz, nada. Não, só a panqueca, tá? Panqueca de frango e panqueca de carne. E o molho vermelho. Não vamos diversificar muito não, para não dar mais dor de cabeça. 4 unidades de panqueca, R$20. Aqueles moldes antigos que a gente já fazia aqui na igreja, tá bom? Então os irmãos vão passando suas encomendas e a gente vai trabalhar aí com essas encomendas. Nelice, vem cá, Nelice. A irmã, a gente não está perguntando sempre, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas têm contato mais direto com ela e ela vai falar sobre missões e ela vai falar também sobre a irmã. Não, acabou, desculpa. Aí você vai falar um pouquinho da irmã Danice, como que a irmã Danice está. Graça e paz, irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, vendo esses rostos mais lindos do mundo. Eu cheguei essa semana, mas amanhã eu tenho que voltar. Agradeço muito aos irmãos pelas orações. Minha mãe está bem, engordou, está tudo ótimo. Mas agora a gente vai começar uma outra batalha, que é a quimioterapia. E para ela receber a quimioterapia, o médico ela tem que colocar um catéter para receber diretamente o remédio. Então eu peço que os irmãos continuem orando, porque a gente não sabe como que vai ser. Ela vai reagir a essa quimioterapia, mas é necessário, né? É necessário, porque estava no intestino, agora foi para a região do tórax, região do pescoço, então é necessário fazer essa quimioterapia. E quanto a missões, eu quero chamar a irmã Meira, que também é promotora de missões. Irmãos, aquela hora aí uma perguntou, ninguém respondeu, eu fui na frente e falei, sei que domingo é um culto que nós teremos a abertura da campanha da Junta de Missões Mundiais. E eu quero convidar toda a igreja. Eu não estarei aqui presente, irmãos, mas eu estarei online assistindo o culto, prestando culto a Deus, ao Senhor, juntamente com os irmãos. Nós receberemos uma missionária, nós não sabemos que a secretária que é agente missionária, ela não falou ainda se é missionário ou missionário. O certo é que virá o missionário da Junta de Missões Mundiais. E eu espero que essa igreja esteja cheia e linda como ela está hoje, para receber missionários. E missionários dos irmãos já conhecem, muitos missionários já estiveram aqui, eles vêm trazer notícias do campo. E que os irmãos possam estar preparados para orar, para interceder e também para ofertar, que nós continuaremos com o nosso alvo de missões, porque nós precisamos avançar na obra missionária no mundo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom, não sou preocupada em nada para mim, então, que a Delice. Não, domingo que vem será outro domingo, né? Então, vamos estar aí dando abertura em missões mundiais, tá? E a gente conta com a presença de todos e traga visitantes também, bom? Meu aviso é um convite para o culto de oração. Quarta-feira, nós encerramos uma série sobre oração, com base no livro de
com base na vida do rei Ezequias, onde podemos aprender muito sobre oração. E começamos uma nova série nos Salmos. Começamos com o Salmo de número 1. E eu convido você a vir na quarta-feira, 19h30, para juntos orarmos ao Senhor. Não perca esse culto, tá? Quarta-feira, 19h30, conto com todos vocês aqui, tá bom? E a panqueca, irmãos, venha para a EBD, já faça a sua encomenda, tá? E já venha preparado para levar a sua panqueca para o almoço, tá bom? Eu convido agora os jovens para o momento de louvor. Convido a igreja a se colocar de pé. Teu amor não falha.
em espírito, em verdade.
irmão Everton para um louvor. Saudação ao graça e paz. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Sei que Ele cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Sei que Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, não, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me
para que o irmão Yuri projete ali o Pix da igreja. Entregue ao Senhor. A oferta também é culto. Quando entregamos a Deus com alegria no coração. E esse é um momento em que nós podemos, por permissão do Senhor, agradecer a Ele, ser gratos a Ele também através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Então oferte aquilo que Deus tocar no teu coração, através dos dízimos, oferta para construção, oferta para missões, hino de número 25. Que grande amor excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Corremos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Eu convido agora os jovens que vão estar louvando com o Mineiro. Os santos
agora as irmãs que estavam fazendo o jogral. É tempo de trabalhar. Uma das expressões mais usadas hoje em dia, e que por isso mesmo já se tornou um refrão em todas as nossas conversações, é: eu não tenho tempo. Sim, realmente todos nós estamos ocupados A vida de hoje, com suas exigências, requer muito de nós. de fazer, De entender, de realizar, De empreender, de buscar, levar e trazer. Todos correm para remir o tempo, para gastar tempo. para economizar tempo. para chegar à frente. Há tantas coisas para fazer, mas não há tempo. Há angústias reprimidas, Remorsos, Sentimentos de culpa pelo devido de ter sido feito, mas não houve tempo. há quanta palavra de amor e apreciação deveria ter sido dita, mas Não houve tempo. Hoje pela manhã o nosso professor falou sobre o tempo, né, irmãos? Que tempo nós temos dado para o nosso Deus? Né? Nós temos trabalhado na obra dele, nós temos ido fazer o ídolo que Deus deixou para que nós, como cristãos, como servos, como discípulos do nosso Deus, para que possamos fazer, não é, irmão? Então é para a gente estar pensando, estar refletindo sobre o nosso tempo. Nós temos tempos para lavar, para passar, para costurar, para limpar, temos tempos para tudo, mas às vezes nós não achamos um tempo assim para dedicarmos ao nosso Deus, para fazermos a obra do nosso Deus, para uma visita, para irmos a um culto, ou para a escola dominical, ou o culto da noite. Cadê o tempo, irmãos? Né? Depois, o que nós queremos? Nós não temos tempos, nós não temos tempos para o nosso Deus. E nós queremos o quê? Colher os frutos. Para que nós possamos colher o fruto, irmão, nós precisamos trabalhar. Nós vimos os trabalhadores nos campos, eles plantam, eles regam, eles cuidam, eles matam os bichinhos que vêm comer. Para quê, irmão? Para que depois eles possam colher o fruto. E assim a nossa vida como cristã. Nós precisamos trabalhar, fazer a obra do nosso Deus, para que possamos colher os frutos bonitos, né? Os frutos sadios. Para isso nós precisamos ter tempo. Não como é que se diz? Deixar tempinho para depois. Se sobrar, eu vou. Se sobrar, eu faço. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar tudo em primeiro lugar, e às vezes mais coisas serão irmãs. Então vamos pensar nisso, irmãos. Vamos pensar no tempo que nós possamos dedicar ao nosso Deus. Amém? Irmãos, por isso que eu pedi para que os irmãos jovens tentassem tempo, né? Tempo. Né? Depois, em seguida, a gente teve um integral também que fala sobre o tempo. Então vamos pensar no tempo, irmão. Nós temos tempos para ir trabalhar na firma, né? A gente vai com chuva, vai com frio, vai doente, mas vamos lá. Está com o cartão, não sei se hoje está com o cartão, porque eu não tenho, a gente está com o cartão. Né? Então vamos arrumar um tempo, irmãos. Deixar um tempo para a obra do nosso Deus. Amém? Amém. É só hoje. Então, irmãos, eu vou estar passando a palavra para o nosso pastor. Muito obrigado, irmãozinha. Teremos culto infantil, ok? Então, as crianças acompanhem aí as nossas irmãs Noemi e Nicole para o culto infantil. Enquanto as crianças saem, eu reforço o convite para o culto no lar da nossa irmã Priscila, dia 2,
sábado às 19h30. É o nosso segundo culto no lar. Os cultos nos lares têm sido uma bênção. Nós temos aprendido muito através da palavra de Deus, orado juntos, conhecido pessoas novas que os irmãos aí convidam, vizinhos, amigos, e temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. São cultos evangelísticos, onde a palavra do Senhor é pregada. Então não perca, sábado, dia 2, 19h30, é o primeiro culto no lar da nossa irmã Priscila. Talvez você esteja conosco já há muitos anos e não tenha tido ainda um culto no seu lar, não é? É uma oportunidade. O ano está apenas começando, nós temos 12 meses aí. Separe um sábado, escolha um mês e nos comunique. Peça um culto no seu lar, convide vizinhos, amigos, família. Abra as portas da sua casa para que possamos adorar ao Senhor, celebrar o nome do nosso Deus, juntamente contigo, ali, pedir as bênçãos de Deus para a tua família, para o seu lar, como igreja do Senhor. Amém? Não perca essa oportunidade de ter um culto no seu lar. E vamos prestigiar a nossa irmã Priscila. Eu convido a toda a igreja, que todos possam ir. Aqueles que não sabem chegar até o lar da irmã Priscila, esteja aqui às 19h. E nós sairemos juntos. É perto, não é longe. Tá bom? Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós leremos a partir do verso 9. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Nós temos meditado esses dias sobre a oração. No culto de oração, na quarta-feira, estivemos estudando sobre oração com os jovens no domingo pela manhã, no domingo passado, e Deus tem nos dado palavras sobre oração, o que vem a ser oração, e nos convidado a nos aprofundar nesse tema que é tão importante, fundamental para a vida cristã. Não há vida cristã sem oração. Não há comunhão com Deus sem oração. Oração é algo muito especial, profundo, é algo necessário, fundamental, indispensável na nossa relação com Deus, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. E o tema que eu escolhi para a mensagem de hoje, o texto é outro, mas o tema é o mesmo que nós tratamos no culto de oração na quarta-feira e tratamos com os jovens no domingo pela manhã. O tema é o caminho da oração, ou um caminho de oração, ou uma vida de oração. Mateus capítulo 6, todos acharam? Leremos a partir do verso 9. Acompanhe na sua Bíblia. O Senhor Jesus chama os seus discípulos e então começa a ensinar-lhes, dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome por tudo que até agora foi feito, pois cremos que é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. E nesse momento em que a tua palavra é lida, nesse momento em que vamos meditar na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, que o Senhor ilumine a cada um que está aqui, para que nós possamos compreender, entender
a tua palavra e ser tocados, transformados, encontrados, impactados, tratados por essa palavra que é do Senhor, palavra que é poderosa, palavra que produz fé, palavra que é regra de fé e prática. Assim nós oramos gratos e louvando o teu nome, e é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Um caminho de oração. Para iniciarmos no texto e no tema, faz-se necessário um panorama histórico do versículo do capítulo 6, quando Jesus chama os seus apóstolos para perto dele e observa uma cena que acontecera quando os líderes religiosos, muitos deles tinham o costume de irem à praça pública em determinados horários, e naquele local havia muitas pessoas, e pessoas estas necessitadas também. E muitos dos líderes religiosos costumavam dar as suas ofertas na presença de muitas pessoas para serem vistos e receberem os seus aplausos e serem reconhecidos como pessoas piedosas, pessoas religiosas e amáveis. Jesus então, observando aquela cena, quando o líder religioso chega em praça pública e sacode aquele saquinho com as moedas para chamar a atenção dos necessitados, aqueles necessitados então vão até ele, estão ao redor dele, e ali agora, observaram, tendo o olhar da multidão, ele então entrega a sua oferta, e naquele momento ele tem o seu reconhecimento, ou seja, os aplausos da multidão, e muitos até dizem: olha, vejam como ele é piedoso, como ele é bom. Jesus olha aquela cena, chama os seus discípulos para perto e diz a eles: não faça como esses, não sejam como esses, não tenham essas atitudes, mas sejam diferentes. E os instrui a que, quando eles orarem, entrem no quarto, o secreto, na presença do Senhor, fechem a porta, e o Deus que vê, que observa, os ouvirá. E é interessante que no contexto de oração, Jesus não usa a expressão o Deus que ouve, mas o Deus que vê, porque Deus está muito mais interessado naquilo que Ele vê na minha e na sua vida, muito mais interessado naquilo que Ele tem visto do que naquilo que Ele tem ouvido da nossa boca. O que é mais importante para Deus não é o que nós falamos, mas o que nós fazemos, o que nós vivemos, o que nós somos, as nossas atitudes, que devem sim, em tudo, ser uma atitude de oração que honre, que glorifique, que dignifique o nome do Senhor. E Ele chama os seus discípulos para perto e agora vai ensinar-nos o que é uma vida de oração, a importância da oração, e como a oração vai além de palavras e além de sentimentos, como a oração vai além de posturas, mas a oração é um caminho de vida e os convida a não apenas orar, mas a viver aquilo que eles oraram. Não apenas a falar com Deus, mas a ser, na presença de Deus, uma oração. Esse é o convite, o desafio da palavra de Deus para nós nessa noite, para que nós venhamos aprender que a oração precisa e deve ser uma vida que se expressa diante de Deus, que com a vida nós possamos honrá-lo, e não apenas com as palavras, que com a vida nós possamos obedecê-lo e dignificá-lo, e não apenas com aquilo que nós falamos sobre ele, mas que a nossa vida possa ser uma oração que oferte ao Senhor o melhor de nós, falhos sim, pecadores sim, limitados sim. O texto de hoje nos convida a esse caminho de oração, caminho que precisa ser construído, caminho que precisa ser trilhado, caminho que precisa ser vivido, caminho que precisa mudar a nossa vida. E Jesus então, após a cena observada na praça, após trazer os seus discípulos para perto, diante daquele quadro, ele olha para eles e diz: portanto, ou seja,
diante daquilo que vocês viram e diante daquilo que vocês ouviram de mim. Portanto, diante disso, vocês orarão assim. E comecem então agora a ensinar a eles a oração do Pai Nosso. Comecem a ensinar a eles uma forma através da qual eles poderiam chegar até Deus. E ele inicia a oração pronunciando o nome daquele para quem nós oramos. Pai, Pai. A oração como caminho de vida, ela deve nos guiar à compreensão de que Deus é Pai, é Ele quem nos criou, Ele quem nos conhece, que se importa conosco, que sabe do que precisamos, que não fomos criados ao acaso, que não viemos da teoria ou da evolução, que não estamos no mundo sem propósito, mas que temos um Pai, fomos por Ele criados e somos por Ele amados. Um Deus que é Pai e que cuida dos seus filhos. Um Deus que como Pai repreende e ensina os seus filhos. Um Deus que como Pai corrige os seus filhos. E Jesus agora os convida a olhar para esse Deus que é temido, que é poderoso, que é soberano, mas que também é Pai amoroso, que nos conhece, que se importa, que tem propósitos para mim e para você. Como você tem orado? Talvez você sabe me responder essa pergunta, mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. A pergunta mais importante talvez seja como você tem vivido, porque oração é caminho de vida. Oração não pode e não deve se restringir a palavras. E ele convida os seus discípulos a olhar para esse Deus, de quem eles ouviram falar. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que abre o mar vermelho e tira o povo do Egito com mão forte e poderosa. O Deus que envia as 10 pragas e esmaga, não apenas Faraó, mas todos os deuses do Egito e as suas crenças. O Deus que guia o povo pelo deserto e no deserto os alimenta, os sustenta e os livra. O Deus que mantém um remanescente fiel e que através da descendência de Davi cumpre a promessa de que viria o Salvador do mundo, o Messias, para entregar a sua vida na cruz do Calvário e derramar até a última gota de sangue por você, porque Ele te ama e porque Ele quer te salvar. E Ele convida para que os seus discípulos olhem para esse Deus e o conheçam como Pai. E a reflexão que eu faço nessa primeira palavra da oração: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Que você e eu possamos ter uma compreensão todos os dias e possamos responder do fundo do coração: Deus é meu Pai. Amém? Deus é nosso Pai, aquele que está conosco, por mais que muitos tenham nos abandonado, aquele que nos ensina através de lições muitas vezes duras, mas que constrói em nós o caráter de Cristo, aquele que como Pai nos alimenta e nos sustenta. Muitos têm vivido pensando que o que nos sustenta, o que nos alimenta, o que nos mantém de pé, são os nossos recursos, nossas forças, são o que nós temos, aprendemos e somos, o que nós ganhamos. Não. O salmista já dissera: se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão nós vigiamos. O caminho da oração é um convite a olhar, é um convite a conhecer, e é um convite a entregar a vida a Ele, que é Deus, Senhor soberano, nosso Pai que está nos céus. Amém? Quem é Deus para você? Na conversa que Jesus tem com os seus discípulos e no início da oração, que é um convite para viver aquilo que eles iriam aprender. Irmãos, o que muda a nossa vida não é aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. O que muda a nossa vida e o que importa não é o quanto nós conhecemos da Bíblia. Um grande teólogo chamado R.C. Sproul diz que
O mais importante não é o quanto você conhece da Bíblia, mas o quanto você vive dela. A oração do Pai Nosso é um convite a viver essa relação de filho e pai. Filho que se entrega, que confia, que obedece. Filho que compartilha a vida, que descansa no Senhor e que dele depende para tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O caminho da oração é um caminho que nos conduz a santificar o nome de Deus através de uma vida de obediência. O que santifica o nome de Deus é a nossa obediência. Não é o nosso culto, não é o nosso louvor, não é a nossa adoração, não são os nossos cânticos, não é a nossa roupa. O que santifica o nome de Deus é a nossa obediência à sua palavra. Certa feita, Saul, sem ter paciência de esperar Samuel, vai à frente e oferece sacrifício em lugar de Samuel, que era o homem responsável, o homem de Deus para aquela tarefa. E Deus muito se irrita com ele e diz a ele: Saul, para mim mais importa a obediência do que sacrifício. Para mim é mais importante obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós estamos voltados ao sacrifício, muitas vezes nós estamos voltados ao ritual, muitas vezes nós estamos voltados aos dogmas, às liturgias, à religiosidade, ao exterior. A oração do Pai Nosso como caminho de vida é um caminho que deve nos conduzir a santificar o Senhor através de uma vida que em tudo busque obedecer a Deus. E obedecer a Deus significa abrir mão da minha vontade para que a vontade dele seja feita. É isso que a oração vai nos ensinar logo mais à frente. O caminho da oração é um caminho que deve nos conduzir a Deus, a conhecê-lo como Pai. O caminho da oração é um caminho que deve nos conduzir a uma vida que santifique ao Senhor através da oração, através da obediência. Jesus continua e ainda no verso 10, ensinando a oração, ele diz aos seus discípulos: venha o teu reino. A palavra reino no original tem um significado de governo. O caminho da oração é uma vida que busca, que almeja o governo de Deus, o controle de Deus, a soberania de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus guiando, a direção do Senhor em tudo. É onde o nosso eu diminui e ele cresce. E eu me lembro de João Batista falando sobre Jesus: importa que eu diminua e que ele cresça, que nós possamos viver uma vida e um caminho que nos conduza a viver esse governo, uma vida onde Deus governe, e que eu e você diminuamos todos os dias, na nossa pretensão, no nosso orgulho, na nossa arrogância. O ser humano é muito arrogante, irmãos. Nós somos muito orgulhosos. E Deus tem que nos quebrar como vasos, moer a nossa vida, e por isso os sofrimentos vêm, as dificuldades existem. E Ele vai trabalhando conosco. Que o caminho da oração nos conduza a viver uma vida onde o governo do Senhor seja real, presente, e Ele de fato domine, conduza, comande. É Ele quem decide, não sou mais eu, como disse Paulo, quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo não a vivo mais baseado na minha vontade e no meu sentimento, mas eu a vivo pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. O caminho da oração é um caminho que almeja o governo de Deus na nossa vida. Quem comanda a sua vida? Quem decide por você? A quem você e eu temos consultado? Nas mínimas coisas.
nas mínimas coisas. Porque nós pedimos a Deus, mas nós decidimos de outra forma. Nós pedimos ao Senhor na oração, mas na hora de tomar a decisão, é a minha vontade que vai à frente. Isso não é oração. Oração é submeter a vida ao governo do Senhor. Que o Senhor, a sua palavra, governe a sua vida, amém? Governe a sua família, o seu casamento, a sua casa, a criação dos seus filhos, a relação com a sua esposa e com o seu marido, a forma como você lida com os seus negócios, com a vida. Que a palavra de Deus dê direção, que Deus possa governar a sua vida por inteiro. Muitos estão na igreja há muitos anos, mas ainda tratam a esposa mal, com violência, com brutalidade. Muitos filhos estão na igreja há muito tempo, mas ainda desonram o pai e mãe, não obedecem o pai e a mãe. Muitas esposas estão na igreja há muito tempo, mas ainda não aprenderam a serem mulheres virtuosas, sábias, que edificam a sua casa. Muitas pessoas estão na igreja há muito tempo e ainda não entenderam que aquilo que a gente aprende, e Jesus aqui está ensinando não apenas os seus discípulos, mas a nós, precisa ser posto em prática. Isso se dá quando Ele governa a nossa vida. Não é mais você, meu querido e minha querida, é Ele. O que eu e você sentimos precisa ser submetido à vontade dEle. E aí Jesus continua e diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu sou de uma época, apesar que eu não sou muito velho, né, irmãos? Não sei se vocês observaram que a irmã Dina chamou os jovens para cantar aqui, né? E vocês viram, né? Vocês viram. E aí o Vitor falou: fica aí, porque você também é jovem. Fiquei aí também para cantar, né? Mas eu sou de uma época e eu tive a bênção de ter convivido com a minha avó. Quem foi criado por vó aí? Levanta a mão. Oh, coisa gostosa, né? Vó é uma bênção, né? Vó é uma bênção. A mãe vem bater, a avó entra na frente. E a minha avó, quando ela ficava brava, ela falava pra gente assim: você lá tem vontade, menino? Você não tem vontade, não? E eu não entendia muito aquilo, mas hoje eu entendo. E ela queria dizer: olha, quem manda aqui sou eu. A vontade que impera aqui é a minha. Tá bom? Jesus, na oração do Pai Nosso, nos convida a abrir mão da nossa vontade. Sabe por quê? Porque a sua vontade não é o melhor para a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então pare de fazer a sua vontade e faça a vontade de Deus. Amém? Amém. Amém. Deus está vendo, viu? Ele então convida os seus discípulos agora para esse entendimento: faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu é perfeita. Ninguém discute, não há desobediência, ela é completa, real e plena. Muitas vezes nós questionamos a Deus e colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. O caminho da oração é abrir mão da própria vontade, para que Deus faça a vontade dele. Sabe por quê? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Já viram quando o pai e a mãe falam para vocês assim, para vocês: não faça isso, filho, e vocês não entendem, né? Apesar de que aqui não tem isso, todos os filhos aqui obedecem pai e mãe, não é? Raíssa, Nicola, ninguém discute vontade de papai e mamãe aqui, não é não, Nicolas? Tem Nicolas aqui? Não. Lucas, teu certificado está aqui, viu, Lucas? Muitas vezes nós discutimos com os nossos pais, não é? Que já viveram mais que nós, que sabem da vida, que conhecem as coisas, que sabem o que dizer de Deus. A vontade do Senhor é perfeita, ela é boa, ela é agradável. A vontade do Senhor trata, cura. A vontade do Senhor nos conduz e nos transforma. A vontade de Deus é o melhor para a sua vida. Ah, se você conhecesse a vontade de Deus.
e o que a vontade de Deus tem para fazer por você, jamais você abriria a mão de viver a vontade do Senhor e os propósitos deles para a sua vida. O caminho da oração é um caminho que precisa abrir mão da própria vontade e fazer e viver a vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve imperar. Não é o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Não é o que a cultura prega, o que a mídia prega. Não é o que as ideologias pregam, o que a política prega. Irmãos, nós vivemos agora há pouco tempo uma polarização política, onde crentes brigaram por causa de política. Vocês acham que está certo isso? Quem que salvou? Foi Lula ou foi Bolsonaro? Quem que vai te levar para o céu? Amém. Amém. Crente brigando por causa de torcida de futebol, de Corinthians e Palmeiras. O caminho da oração é um caminho de negação da nossa vontade. Então não é o que eu quero, é a vontade dele, é para ele, é para a glória dele, é para que o nome dele seja dignificado e honrado. Independente do que eu queira, do que eu sinta, é a vontade dele que deve ser feita e ela se fará, independente do que eu queira. Ela se cumprirá, independente do que eu faça ou deixe de fazer, porque ele continua e sempre será Deus. E ele não abre mão de cumprir a vontade dele. E se você e eu não abrirmos mão da nossa vontade para viver a vontade do Senhor, só quem tem a perder somos nós. Porque a vontade de Deus traz saúde, a vontade de Deus traz cura, a vontade de Deus traz libertação, e a vontade do Senhor nos traz mais para perto dele. Faça-se a tua vontade. Crente não tem vontade própria, sinto muito te dizer. Sinto muito te dizer. Se eu e você ainda somos guiados pela nossa vontade, cuidado. Verso 11 então, ele agora cita o primeiro pedido. Observe que a oração começa e ele vem ensinando aos seus discípulos a se relacionar com Deus como Pai, a buscar santificar o nome do Senhor através de uma vida de obediência, a almejar e viver o governo de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. Abrir mão da vontade própria e viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, que nos transforma, que nos cura. E somente no verso 11 é que ele começa a pedir. Muitas pessoas associam a oração a pedir. Começam a oração pedindo. Já começam a oração pedindo. A oração é um canal de petição. E não entendem que a oração é, acima de tudo, um canal de relacionamento e de gratidão, e de reconhecimento, e de compartilhar de vida, e de pedir orientação e sabedoria. Mas no verso 11, então, ele agora começa com o primeiro pedido: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mostrando para os seus discípulos que todos os dias eles teriam o necessário para serem sustentados. Por quê? Porque Deus, o Deus a quem eles serviam, era o sustento de que eles precisavam. Amém, irmãos? Amém. Quando eu e você tivermos essa compreensão de que o que nos sustenta é Deus, e que nós já temos esse sustento diário, o pão da vida, Jesus Cristo, que mora no meu e no seu coração, Ele é o pão da vida que sacia não somente a nossa fome física, mas sacia a nossa alma e nos sustenta e nos mantém de pé e nunca nos falta. Esse pão da vida diário, Ele está conosco e estará conosco para sempre. Amém? Quantos crentes aflitos pelo dia de amanhã, ansiosos. Tem alguém ansioso aqui? Que é ansioso? Levanta a mão. Quem é ansioso? A Tati riu e levantou a mão bem baixinha. Deus está vendo, viu, Tati? Levanta essa mão com força.
Quantos crentes ansiosos, irmãos? E a Bíblia diz: não estejais ansiosos, aos seus ele dá enquanto dorme. Amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele é o pão da vida que te sustenta, te guarda e te alimenta. E Ele é tudo de que você precisa. E sem emprego, sem alimento, sem sustento físico, você vive. Mas sem Deus você não vive. Pelo que você tem lutado? Somente pelo pão que perece? Somente por aquilo que a traça e a ferrugem consomem? Pelo que você tem batalhado? Quantas pessoas que doam a vida e abrem mão até da família por conta de uma carreira, e não precisar de olhos, sem pensar duas vezes. Quando a empresa precisa fazer um corte, ela te manda embora. Ela te manda embora. Não pensa duas vezes. Você é um número. Você é um número. E você doou a vida inteira. Abriu mão dos filhos, abriu mão de estar com o esposo ou com a esposa, abriu mão de estar nos cultos, nas celebrações da tua igreja, por conta de uma carreira profissional, como o quê? Sem aquilo eu não vivo. Você não vive sem Deus. Ele é o pão da vida. E sem Ele sim você não vive. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para isso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos dá hoje. Ele é o pão da vida. Pelo que você tem vivido, o que você tem buscado, pelo que você tem lutado, ao que você tem se dedicado, o que te move, o que toca o teu coração, o que te faz vibrar, o que te faz levantar cedo e batalhar. Se a resposta não for Deus, se não for Jesus, repense a sua vida. Porque muitas vezes nós temos crentes muito desanimados, preguiçosos. Se estiver chovendo eu não vou para o culto, mas se estiver chovendo eu vou para a festa. Se estiver frio eu não vou para o culto, mas se estiver frio eu vou trabalhar. Foi o que a irmã Dina aqui nos disse. E no verso 12 agora ele confronta os seus discípulos com algo que é muito difícil, e sempre foi muito difícil para o ser humano. Não é de agora, desde a antiguidade. A oração também é um caminho de perdão, através do qual Deus nos trata e Deus nos cura. Perdão é caminho de cura, de libertação. O perdão que vem de Deus nos liberta da mágoa, do rancor, da dor, das feridas na alma. Trata das nossas feridas e nos liberta. O perdão que vem de Deus é o amor de Deus que apaga a nossa dor, e até lembramos, mas não nos dói, não nos consome mais. No verso 12, ele conduz os seus discípulos a um entendimento de que a oração também é um caminho onde o perdoar se faz necessário e é fundamental. E perdoa as nossas dívidas. Irmãos, quantos crentes com dificuldade de perdoar? Eu não entendo isso. Não entra na minha cabeça. Crente com dificuldade de perdoar. Eu não entendo isso. Ou eu não é crente, ou não entendeu o amor de Deus. E perdoa as nossas dívidas. E no verso 12 ele então coloca uma condição, algo que é condicional. Algumas situações na Bíblia que são condicionais, e essa é uma delas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí eu pulo lá para o verso 14, que diz: porque se perdoares aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as ofensas. Irmãos, Deus só nos perdoa se nós perdoarmos a quem nos ofende. Amém? Amém. Você precisa pedir perdão a Deus por algum pecado? Então, antes de pedir perdão a Deus por algum pecado, peça a Deus que te dê forças. Peça a Deus que traga do seu coração, para que você possa, guiado pelo Espírito Santo, perdoar
a quem você precisa perdoar. Porque a Bíblia diz aqui, ó, se você não perdoar a quem te ofendeu, Deus também não vai te perdoar. E quantas pessoas vivem doentes, com a alma doente, feridas na alma, coração cheio de mágoas e rancores, que trazem doenças não somente espirituais, mas também físicas. Por quê? Porque não perdoaram, e por não perdoarem ainda não foram perdoadas. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Ponto e basta. Não tem discussão. Não adianta chorar, não adianta ajoelhar, não adianta se escabelar, não adianta fazer promessa, não adianta nada disso. É simples. Tanto que ele disse: se você for entregar a tua oferta, primeiro vai lá, se reconcilia com o teu irmão e depois entrega a tua oferta. Caminhando para a conclusão, ele então diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que diante da tentação você possa orar ao Senhor. Somos tentados todos os dias. Os dardos inflamados do maligno estão todos os dias sendo lançados contra os servos do Senhor. Certa feita um pastor me fez uma pergunta muito reveladora, e eu já contei para vocês. E ele disse o seguinte: Mike, você sabe por que a Bíblia fala dardos inflamados e não flechas? E eu falei: não, pastor, eu não sei. E ele disse: porque flecha você lança de longe e dardo você lança de perto. Já viu uma competição de dardo nele? É de pertinho. Então, quando a tentação, quando você estiver sendo tentado, Satanás está lá pertinho de você lançando os dardos. Quando ele tenta Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Satanás cirandou, eu vi Satanás cirandando a tua vida, mas eu te livrei. E Jesus diz que a oração possa ser esse caminho, que diante da tentação você possa clamar ao Senhor: livra-me da tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O caminho da oração é um caminho de cura. O caminho da oração é um caminho que nos aproxima de Deus e nos distancia do pecado. É um caminho que trata das nossas questões, das nossas crises, das nossas feridas. É um caminho de restauração de vida. É um convite a viver um relacionamento com o Pai Celestial. E nesse relacionamento ser governado por Ele. Nesse relacionamento ser alimentado pela presença do Espírito Santo, sustentado por essa presença. O caminho da oração é um caminho que nos ensina que somos limitados, pequenos, falhos. Ensina muito sobre nós, sobre a vida, e ensina quem é Deus. O Senhor soberano, Criador do céu e da terra, que tem um plano de redenção estabelecido e que o cumprirá, e que no seu tempo enviará Jesus Cristo para resgatar a sua igreja. E a minha oração é que nós possamos, e em nome de Jesus, estar subindo com Ele, que Deus possa te abençoar, e que você não tenha momentos de oração apenas, mas que você tenha uma vida de oração, e que nessa vida você possa caminhar, e que nesse caminho de oração Deus trate de você, e dispensando cura, restauração, e que nesse caminho você se aproxime dele, e que a cada dia ele cresça, e ele seja o significado real e a motivação maior da sua vida. Amém? E assim Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome e nós pedimos a Deus que o Senhor nos guie a uma vida de oração, a nos relacionar com o Senhor como o Pai Celestial, o Pai nosso que está nos céus. Ó Pai, que nós possamos a cada dia santificar o Senhor na nossa vida e que o Senhor possa nos conduzir num processo de santificação diária. Que o
Senhor, Deus, seja o pão que sustente, que alimente, que supra as necessidades de cada um, tu sabes quais são. Ó Pai, que o Senhor nos conduza a perdoar e ser perdoados por Ti. Livra-nos da tentação, Senhor. E que nós possamos descansar todos os dias no Senhor. Que a ansiedade não nos domine, não nos conduza. Mas, ó Deus, que a Tua presença e a Tua graça nos baste. Sejamos gratos todos os dias. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todos sempre. Amém. 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 Senhor,
Deus.